O desenvolvimento da criatividade. Uma parte infrutífera da educação tradicional é supor que o ensino do rigor lógico só acontece às custas da imaginação e da criatividade, como se fosse preciso suprimir a espontaneidade e a imaginação da criança a fim de que ela possa desenvolver sua destreza lógica. A abordagem adotada nesse programa supõe, ao contrário, que o pensamento lógico pode ser incentivado por meio da atividade criativa e, inversamente, que a criatividade pode ser alimentada pelo desenvolvimento da capacidade lógica. As duas caminham juntas. Nesse programa, nos esforçamos aí para sugerir vários tipos de atividades criativas, jogos, dramatizações, marionetes e outras formas de expressão artística que contribuem direto ou indiretamente para aumentar a capacidade de as crianças expressarem sua experiência e explorarem as consequências e significados dessas expressões. Os adultos com muita frequência estão propensos a subestimar a pesada penalidade que a sociedade impõe sobre a liberdade da imaginação e da criatividade da criança. Quanto mais insegura é a vida da criança, mais precário é o seu ambiente, mais ela se envolve numa vida rica de fantasia, imaginando como as coisas deveriam ser em vez de enfrentar a desagradável realidade das coisas como elas são. A criança da cidade, ou nesse caso, qualquer criança que precise lidar diariamente com as intempéries da pobreza, o crime e outros aspectos da desorganização social, terá grande dificuldade em se livrar dessa atmosfera de fatos concretos para conseguir desfrutar as delícias dos contos de fadas e das escapadas de crianças e de outras criaturas imaginárias em ambientes imaginários. No passado, víamos como lixo as inferências equivocadas resultantes de pensamentos não válidos. Não percebíamos que, em algumas circunstâncias, poderia ser muito benéfico para a criança explorar os resultados do raciocínio não válido. Isso não significa negar que existam muitas situações que exigem nada menos que um pensamento lógico rigoroso, mas existem muitas outras situações em que a fantasia e o faz de conta são apropriados. Por exemplo, as falácias lógicas podem ajudar a incentivar a criança a considerar situações contrafactuais. Não é logicamente válido deduzir a partir da afirmação todas as cebolas são vegetais que todos os vegetais são cebolas. Mas se as crianças são incentivadas a contemplar como seria um mundo em que todos os vegetais fossem cebolas, elas poderiam descrever com muito gosto todos os detalhes desse mundo hipotético. Choraríamos ao descascar as cenouras, sentiríamos cheiro de cebola ao cortarmos batatas e assim por diante. Obviamente isso é mais do que liberar a imaginação das crianças, é liberar sua capacidade de invenção. Ajudar as crianças a crescerem significa criar desafios adequados a cada estágio. Não é suficiente desafiá-las a desenvolver sua capacidade lógica, embora esse desenvolvimento seja necessário. O seu crescimento depende também do estímulo dado à sua criatividade e à sua capacidade de invenção. A não ser que as crianças possam imaginar como as coisas poderiam ser e como elas mesmas poderiam ser, será difícil que estabeleçam objetivos em busca dos quais possam crescer. Crescimento pessoal e interpessoal. Ainda não se conhece exatamente quais os efeitos que esse programa pode exercer sobre as emoções, interesses, atitudes ou outros aspectos do desenvolvimento pessoal da criança. Alguns projetos piloto realizados até o momento indicam que opera uma alteração no ambiente da aula que poderia ser contagiosa e traduzir-se em um desejo mais forte de aprender e partilhar com os outros, juntamente com o desenvolvimento de outros aspectos da personalidade individual. Entretanto, é necessário investigar muito mais antes de se poder afirmar com certeza que o programa pode produzir um crescimento significativo da autoconfiança, da maturidade emocional e uma autocompreensão generalizada. Para muitas crianças, a oportunidade de aprender a pensar filosoficamente ocorre principalmente no processo da discussão interpessoal e na reflexão que acompanha essa discussão. As crianças que simplesmente leem a novela, mas não têm a oportunidade de discutir suas interpretações com os colegas e com o professor, estarão sendo privadas da riqueza de significados que o texto é capaz de sugerir, mas que só uma discussão pode resgatar. Na verdade, a maioria dos livros, textos da escola primária não são concebidos como veículos para a promoção da comunicação interpessoal. Os textos do programa de filosofia para crianças são criados para serem lidos e discutidos. A discussão, por sua vez, traz outras vantagens. Em particular, faz com que as crianças tenham consciência de que existem outras personalidades, interesses, valores, crenças e preferências. O aumento da sensibilidade é um dos subprodutos mais valiosos da comunicação em sala de aula. A não ser que as crianças tenham alguma ideia da natureza dos indivíduos com os quais partilham suas vidas, provavelmente não farão julgamentos válidos em relação a eles. Não fará bem ensinar às crianças as regras sociais se elas são tão insensíveis que não são capazes de perceber quando e como utilizá-las.
a não ser que a sensibilidade interpessoal seja cultivada e encorajada como um pré-requisito para o desenvolvimento social da criança, esse desenvolvimento social será frustrado. A não ser que a intuição interpessoal seja cultivada, não há razão para se superar ou esperar em julgamentos sociais válidos, e essa intuição geralmente é produto do diálogo filosófico bem realizado. Entretanto, se graças ao programa a sensibilidade e o julgamento forem acentuados, é muito provável que tenha servido não apenas para acelerar o crescimento das crianças, mas para ampliar a sua verdadeira capacidade de crescer. O professor pode contribuir muito para esse processo. Qualquer criatura viva passa por um processo de crescimento, mas a ampliação da capacidade de crescer é algo que só pode ocorrer sob a influência de um professor cuidadoso, interessado e que sabe o que faz. A capacidade de crescer não se amplia por si só. Assim como uma bola também não rolará por si só num plano inclinado para cima. As crianças devem ser tratadas de forma a que seus poderes comecem a se reforçar mutuamente ao invés de se neutralizarem. Em circunstâncias educacionais adequadas, esse processo de reforço pode gerar nas crianças um conjunto de atividades intelectuais e emocionais que se reforçam mutuamente e que pode levá-las muito além de onde teriam chegado se esses fatores fossem desenvolvidos isoladamente. Então, assim, hasta la vista, babies, e até a próxima.